Oi gente, tudo bom? Hoje eu queria trazer um vídeo diferente. Dessa vez eu queria falar algumas coisas, deixar algumas coisas claras pra quem já acompanha o canal e pra quem também foi chegando. Já faz um tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas tipo, eu não sou muito boa fazendo vídeo falando. Por isso que eu só faço vídeo tocando ou cantando. Mas eu vou tentar ser clara e objetiva, né? Eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Mas nesse vídeo eu queria trazer algumas coisas sobre mim e sobre esse canal, né? Tipo, qual o objetivo, qual a história do canal e tal. Deixar algumas coisas bem claras. Até pra vocês conhecerem também um pouco mais sobre isso. Queria começar me apresentando, porque eu nunca fiz isso aqui nesse canal. Mas eu me chamo Giovana Lissa, sou do Piauí, tenho 22 anos. E eu tenho esse canal desde os meus 15 anos. Só que muitos vídeos antigos eu já apaguei. Eu já parei o canal e comecei várias vezes. Então, mas já faz bastante tempo que eu tenho esse canal. Sou cristã desde sempre, desde a infância. Eu sempre tive o discernimento de que eu fui chamada pro louvor, de que Deus tinha colocado esse talento nas minhas mãos para que eu multiplicasse. E eu sempre senti isso como uma responsabilidade, mais do que como um privilégio, sabe? Eu sempre entendi, de fato, a profundidade do que significa adoração, do que significa o louvor e a responsabilidade, o peso disso. Eu sempre fui mais do instrumento do que da voz. Eu comecei no Ministério de Louvor com 11 anos, tocando teclado. Sempre toquei mais o teclado mesmo. E eu só fazia voz de vez em quando, tipo, se fosse pra fazer back, pra pessoa que tá cantando e tal. Então, eu não me considero cantora. Meu querido, eu sou cantora. Não me considero, assim, tipo, uma pessoa que se destaque pela voz, sabe? E por muitas vezes eu tinha muita vergonha de me expor em relação a isso, me expor em relação à música, porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito introvertida, eu nunca consegui me expor de fato pras pessoas, eu sempre fui mais retraída. Só que eu comecei a gravar esses vídeos desde os meus 14, 15 anos, porque eu sentia que era isso que Deus queria, sabe? Que eu não escondesse o tesouro, que eu não escondesse o talento que Ele me deu, assim como diz na parábola, né? Que eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui os versículos dessa parábola, que é a parábola dos talentos, que é a parábola que me pegou mesmo de verdade pra eu começar e continuar esse canal. Que Deus, ele tinha colocado esses talentos nas minhas mãos e eu tava escondendo eles por vergonha, sabe? Tava escondendo eles por medo do que as pessoas iam dizer, porque eu conheço muitas, milhares de pessoas muito mais talentosas, muito melhores do que eu, que não se expõem na internet, que não fazem vídeos cantando nem nada do tipo. São pessoas que têm muito talento, mas que não expõem isso. E eu ficava pensando, meu Deus, eu só tô aqui pra quebrar o galho, sabe? Eu sempre fui muito quebra-galho, não era nada tipo de uau. Mas eu resolvi multiplicar esse talento dessa forma, sabe? Eu percebi que a forma mais rápida e mais eficiente de espalhar algo, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, é através da internet, sabe? Então, meio que eu tive que fazer isso pra que eu conseguisse alcançar mais pessoas através dos vídeos, entendeu? E aí, é isso. Eu comecei esse canal por isso. Nunca foi algo que eu pensei, cara, eu vou ficar, uau, milhões de seguidores, inscritos e likes, não sei o que, e vou ficar muito famosa. Tanto que nos primeiros vídeos eu não falava nada, eu também não colocava lá pra curtir, comentar, não sei o que. Eu só fazia o vídeo, postava. Quem viu, viu. Quem não viu, vê depois, sei lá. Mas eu sempre tive, assim, muito na minha cabeça de que os vídeos, eles iam chegar nas pessoas certas. E que o que mais importava era que essas pessoas que o Senhor tinha escolhido pra ouvir essas canções, ouvissem. E não o maior número de pessoas possíveis. Então eu não ficava doida, assim, compartilhando pra todo mundo e procurando seguidores, porque eu só queria que alcançasse as pessoas que Deus escolheu. Vai alcançar quem Deus quiser que alcance. Tanto que todos os vídeos eu sempre orava pra que o Senhor levasse para as pessoas que precisavam ouvir aquela mensagem. E realmente foi isso que aconteceu, sabe? Muitas pessoas de lugares que eu nunca nem fui, pessoas que eu nem conheço, foram alcançadas, sabe? Por algumas canções e, tipo, eu não tributo isso a mim. Eu tributo isso ao Senhor mesmo, porque essas canções, elas nunca foram minhas. Elas são de Deus. Ele só quis que eu cantasse elas.
É isso. Eu realmente penso assim, sabe? Tanto que eu não considero minha voz bonita. Tem muitos vídeos que eu desafino. Tanto que eu tenho vontade de apagar. Mas eu não apago porque não é sobre mim, entendeu? Não é pra que eu apareça, não é pra que a minha voz seja linda. É pra que a mensagem do Senhor seja passada. E pra mim, mais importa ter unção do que ter beleza, sabe? Enquanto Deus tá abençoando, enquanto Deus tá dando unção pra pessoa, aquilo ali faz sentido. Mas se não tiver mais unção, aí não faz mais sentido. Aí é realmente só uma carreira, é só uma música, é só algo vazio, uma melodia bem executada. E não é isso que eu quero, sabe? Nunca foi. Já passei por várias estações durante todos esses anos desse canal, sabe? E algumas das minhas lutas e algumas dos meus desafios eu compartilhei aqui também com muita luta, sabe? Mas nem sempre é fácil, sabe? Na verdade, quase nunca é fácil. Desde que eu coloquei essa meta, sabe, de postar com certa frequência nas sextas-feiras, eu tenho tentado seguir isso, sabe? Mas é bem difícil pra mim porque eu sou uma pessoa muito de altos e baixos. Todos nós somos. Mas eu tenho algumas lutas na questão de saúde mental e tal. Eu luto contra a depressão, eu luto contra a ansiedade, eu luto contra o transtorno de personalidade borderline, que é algo que faz você, tipo, ter picos de altos e baixos, muito altos e muito baixos. E às vezes nesses picos de oscilação, sabe? Você quer desistir de tudo, você se sente hipócrita, porque, tipo, tem muitos vídeos que eu postei, mas que eu não tava bem, sabe? E eu ficava me sentindo, cara, como que eu não tô bem e eu tô postando essas coisas? Será que eu quero mostrar pras pessoas que eu sou uma pessoa que eu não sou? E aquela coisa da síndrome de impostor, né? Que sempre vem, cara. Sempre vem mesmo. Mas algo me fez continuar postando mesmo assim, independente de como eu tava me sentindo, independente de em que estação da vida eu tava passando. Eu continuava postando, sabe? E esses dias, esses 2 últimos anos têm sido anos bem difíceis pra mim. Tanto 2024 como 2025 tem sido anos de muita luta, sabe? E que eu tô tentando permanecer, mas é bem difícil. E às vezes é bem difícil manter um canal, manter algo desse tipo. A primeira coisa que dá vontade é de parar tudo, sabe? Porque você se sente indigno de fazer qualquer coisa pra Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo. Acho que só quem realmente já passou por isso entende, sabe? Mas às vezes quando você não tá muito bem com Deus, sabe? Momentos que você tem dificuldade pra orar, dificuldade pra ler a Bíblia, dificuldade pra buscar Deus, sabe? Quando as coisas não são mais como eram antes. Tipo, em 2022 foi o ano que eu mais fluí, sabe? Foi o ano que eu mais... Cara, eu recebi tanta canção de Deus, eu vivi tanta coisa no secreto, e era tão incrível, eu era tão cheia, eu tinha tanta fome, tanta sede de Deus. Mas depois eu fui entrando, sabe, em situações, em desertos espirituais, que foi se tornando cada vez mais difícil, sabe? E tem sido já uns 2 anos, assim, bem difíceis. Mas acho que o que Deus tá me ensinando é realmente a continuar, independente das circunstâncias. Continuar fazendo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, mesmo se eu não entender nada, mesmo se estiver confuso, mesmo se estiver difícil. Acho que isso é o mais difícil pra mim, sabe? A questão da constância. E, de verdade, eu queria deixar isso bem claro, sabe? Nem sempre eu vou estar bem quando eu estiver postando vídeos aqui. Nem sempre eu vou estar, sabe, uau. E isso é pra todo mundo, sabe? Acho que todo mundo mesmo, as pessoas que se expõem pelo evangelho, sabe? Pregando, louvando, fazendo qualquer coisa. Nem sempre elas estão bem, elas estão ali falando de Deus, mas por dentro elas estão quebradas às vezes, sabe? Porque a gente passa por esse tipo de coisa na nossa vida com Deus. Várias situações, várias fases e estações. E o que Deus tá me ensinando nesse tempo é de permanecer. E eu queria fazer esse vídeo pra que vocês me conhecessem melhor, pra que vocês conhecessem melhor o motivo desse canal, o motivo dos vídeos. Eu realmente passei muito tempo da minha vida ansiando por pregar o evangelho. Passei boa parte da minha vida mesmo querendo só isso, sabe? Porque eu pensava, quando Jesus voltar, o que é que eu vou levar, sabe? O que eu posso fazer aqui nessa terra que vai ter valor quando Jesus voltar? Eu faço faculdade, eu faço enfermagem, eu tô tentando construir uma carreira, mas eu sei que isso vai ficar aqui. Eu sei que no céu não precisa de enfermeiro, graças a Deus.
as coisas daqui, elas vão ficar aqui, sabe? Casamento vai ficar aqui, filhos também no céu. A gente não vai mais ser mãe nem pai de ninguém, a gente vai todo mundo ser irmão. E o que é que a gente vai poder apresentar ao Senhor com a vida que Ele deu pra gente? Isso me causava muito temor, sabe? Eu realmente pensei, cara, o que Deus me deu? Quais foram as habilidades, qual é a capacidade que Ele me deu? E o que Ele pode, tipo, perguntar pra mim quando Ele voltar? Quando eu estiver frente a frente com Ele, o que eu vou apresentar pra Ele? O que eu fiz com esses talentos? Ele me deu canções, Ele me deu instrumentos, Ele me deu meios, como a internet, como um celular pra gravar. E eu não fiz nada com isso. Tipo, eu foquei mais nas coisas que vão ficar nesse mundo. Isso me dava muito temor. E ainda dá, né? Então eu comecei a praticar, sabe? Porque não adianta a gente ouvir as palavras de Deus, não adianta a gente ler a palavra e não colocar em prática. Então eu decidi praticar. Decidi conciliar as coisas de uma forma que a minha prioridade fosse o reino de Deus. Mesmo quando eu não estivesse bem espiritualmente falando. De verdade, cada vídeo de coração é pelo reino dele. Eu sei que eu preciso melhorar muito. E eu tenho estudado, eu tenho feito aula de teclado, de música, de violino. Eu quero muito fazer aula de canto também. Pra me aperfeiçoar nisso. Pra de alguma forma levar esperança através disso. Esse é o meu desejo de verdade. E eu queria aproveitar também pra falar pra vocês que eu tô começando uma loja de quadros. Uma lojinha de quadros mesmo, telas. Que tem esse mesmo objetivo, né? De levar a palavra através das telas, uma forma de evangelismo. E tá sendo bem difícil, de verdade, conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas eu tô buscando isso, sabe? As lives todo mês também é bem desafiador pra mim. Inclusive, né, sexta-feira vai ser uma live diferente. Queria realmente convidar vocês a participarem dela. E agradecer de verdade todos aqueles que têm acompanhado o canal, todos aqueles que têm me incentivado a continuar. Eu realmente agradeço, eu leio cada comentário e eu fico muito feliz, sabe? Quando eu vejo o que Deus tem feito na vida de outras pessoas através da minha obediência a Ele, sabe? Através da minha vida. Porque, tipo, a gente não é nada. E eu não sei fazer nada com coisa nenhuma. Mas tudo é Ele, sabe? Tudo é graça, tudo é Ele que faz. E mesmo Ele sendo tão grande e a gente tão pequeno, Ele ainda assim quer usar a gente como vaso de barro que tem um tesouro dentro de si, que é o Evangelho, que é a palavra dele. E eu fico feliz de poder fazer parte disso de alguma forma, mesmo em meio às minhas dificuldades, mesmo em meio às minhas fragilidades. E eu fico feliz de poder fazer parte do que Deus está fazendo, né? Na Terra, né? E é isso, gente. Acho que eu vou parar por aqui, porque eu ainda vou editar esse vídeo. Agora ele tá com 15 minutos, mas eu vou tentar deixar o mais breve possível. E quem sabe a gente conversa mais em algum outro vídeo ou nas lives. Muito obrigada. Podem deixar comentários, sugestões, qualquer coisa que possa edificar esse canal, né, de alguma forma. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com o próximo vídeo.